Você já parou para pensar quantas vezes a sua mente te impediu de conquistar aquilo que você sempre sonhou? Quantas vezes você disse "não posso" e nem percebeu que esses limites eram apenas ilusões? Hoje eu quero te mostrar que a força da sua mente pode superar todas as limitações. Que os pensamentos que você cultiva, a fé que você carrega e as decisões que você toma podem transformar completamente a sua vida. Se você está pronto para despertar seu verdadeiro poder, inscreva-se agora no canal, deixe seu like e comente abaixo qual é o maior desafio que você quer superar. Porque cada comentário é uma declaração de coragem, cada like é um passo em direção à mudança e cada inscrição é o início da sua jornada para uma vida extraordinária. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir como despertar sua consciência, fortalecer sua mente e criar a realidade que sempre desejou. Este é o momento de acreditar, agir e transformar. Recordo-me claramente do dia em que compreendi que a maioria das pessoas não vive presa por correntes reais, mas por correntes invisíveis, crenças aceitas sem questionamento. Foi uma das maiores revelações da minha jornada. Algo que aprendi observando homens comuns que se tornaram extraordinários. Como ensinava Napoleon Hill, a mente humana é o ponto de partida de toda conquista, mas também pode ser a origem de toda limitação. Tudo começou quando conheci um homem que, aos olhos do mundo, não possuía nenhuma vantagem. Ele não tinha riqueza, contatos influentes ou educação privilegiada. Carregava apenas frustrações acumuladas, derrotas repetidas e uma crença silenciosa de que a vida era injusta com ele. Em suas palavras, havia sempre uma frase recorrente: "Eu não posso". Eu observei atentamente aquele padrão mental. Não era falta de capacidade, não era falta de oportunidade. Era falta de consciência do próprio poder. Existe um momento decisivo na vida de todo ser humano, um instante quase invisível, em que a pessoa percebe que seus limites nunca foram absolutos. Foram apenas aceitos sem questionamento. Esse momento é o despertar da consciência. E quando a mente desperta, algo extraordinário acontece. A percepção muda, a postura muda. A energia muda, o destino começa a mudar. Quantas vezes você disse para si mesmo que não conseguiria? Quantas oportunidades você deixou escapar porque acreditou não ser capaz? Quantos sonhos foram enterrados antes mesmo de nascerem? Agora permita-me fazer uma pergunta profundamente honesta. E se tudo isso tivesse sido apenas uma ilusão criada pelo medo? O medo é um escultor silencioso. Ele molda pensamentos, decisões e comportamentos sem que percebamos. Ele cria histórias falsas que parecem reais. Ele convence a mente de que segurança é melhor que crescimento. Mas há uma verdade que poucas pessoas aceitam. Aquilo que domina sua mente domina sua vida. Se o medo domina, sua vida será limitada. Se a dúvida domina, suas ações serão fracas. Se a confiança domina, suas possibilidades se expandem. Naquele dia, eu disse ao homem algo que mudaria sua trajetória para sempre. Você não está preso pelas circunstâncias. Está preso pela interpretação que faz delas. Houve silêncio. Seus olhos revelaram algo que eu já tinha visto antes em outros grandes vencedores. O início de uma mudança interna. O despertar não é barulhento, ele é sutil, mas poderoso. É como uma chama que começa pequena, mas pode incendiar uma floresta inteira de possibilidades. A mente humana, quando direcionada com intenção, fé e repetição emocional, torna-se a ferramenta mais poderosa existente. Mais poderosa que dinheiro, mais poderosa que talento, mais poderosa que sorte. Porque tudo nasce primeiro no pensamento. Antes de existir no mundo físico, existiu na mente de alguém. Naquele momento, pedi que ele repetisse algo simples, mas transformador.
algo que parecia apenas palavras, mas que na verdade era uma programação mental. Minha mente é forte. Eu crio minha realidade. Nada pode me limitar. No início, ele repetiu sem convicção, mas a repetição cria crença, e a crença cria ação, e a ação cria resultados. Esse é o início de toda transformação humana. O despertar da consciência não acontece quando a vida muda. A vida muda quando a consciência desperta. E talvez, exatamente agora, enquanto você lê estas palavras, esse momento esteja acontecendo com você. Depois daquele primeiro despertar, algo ainda faltava. A consciência havia sido tocada, mas a transformação verdadeira exige mais do que percepção, exige decisão. E foi exatamente nesse ponto que compreendi uma das leis mais poderosas do sucesso, uma verdade que observei repetidamente ao longo dos anos, estudando homens e mulheres extraordinários, assim como ensinava Napoleon Hill. O destino de uma pessoa muda no exato momento em que ela toma uma decisão definitiva e emocionalmente comprometida. O homem que mencionei anteriormente voltou dias depois. Seu olhar já não era o mesmo. Havia uma inquietação diferente dentro dele, como se algo estivesse tentando nascer. Ainda existiam dúvidas, ainda existiam medos, mas havia também uma centelha nova, a possibilidade. Sentamo-nos novamente e eu fiz uma pergunta direta. Você realmente quer mudar sua vida ou apenas quer que sua vida melhore sem que você precise mudar? Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Esse silêncio dizia tudo, porque essa é uma pergunta que poucas pessoas respondem com honestidade. A maioria quer resultados diferentes, mantendo os mesmos hábitos. Quer prosperidade, mantendo a mesma mentalidade. Quer sucesso, mantendo o mesmo nível de coragem. Mas isso é impossível. A realidade externa sempre reflete a identidade interna. Expliquei a ele que existe um momento específico que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Não é o talento, não é a inteligência, não é a sorte, é a decisão. Decisão verdadeira não é desejo. Decisão verdadeira não é tentativa. Decisão verdadeira é compromisso sem retorno. Quando alguém decide de verdade, elimina a possibilidade de voltar atrás. A mente começa a procurar caminhos onde antes só via obstáculos. O corpo ganha energia onde antes havia cansaço. O medo ainda existe, mas perde autoridade. Perguntei então, quem você decidiu ser daqui para frente? Ele respondeu algo que mudou completamente a atmosfera daquela conversa. Eu decidi que não vou mais viver como vítima das circunstâncias. Naquele instante, percebi que a transformação havia começado. Existe um poder quase invisível que entra em ação quando uma decisão é tomada com emoção intensa. É como se o cérebro reorganizasse prioridades, como se oportunidades que sempre estiveram presentes finalmente se tornassem visíveis. Pessoas começam a aparecer, ideias surgem, caminhos se abrem. Muitos chamam isso de sorte, mas não é sorte, é alinhamento mental. A decisão cria foco, o foco cria ação, a ação cria resultados. Os resultados reforçam a crença, e a crença fortalece ainda mais a decisão. Esse ciclo é o mecanismo interno do sucesso, mas também existe o ciclo oposto. Indecisão gera dúvida, dúvida gera medo, medo gera inação, inação gera frustração. Frustração reforça a crença de incapacidade. A maioria das pessoas vive presa nesse segundo ciclo. Olhei para ele e disse algo que poucas pessoas têm coragem de ouvir. A vida que você tem hoje é resultado das decisões que você tomou e das decisões que evitou. Não houve resistência, apenas reflexão profunda. Expliquei que decidir não significa que o caminho será fácil. Significa apenas que o caminho agora existe.
Antes da decisão, não há caminho, apenas possibilidades vagas. Depois da decisão, o cérebro começa a construir rotas concretas. Pedi então que ele fizesse algo simbólico, mas extremamente poderoso, declarar em voz alta sua nova identidade. No começo, ele hesitou, a voz saiu baixa, mas eu pedi que repetisse com mais força, mais emoção, mais presença, e ele disse: eu decido agora viver no meu máximo potencial. Eu decido que minha vida será maior do que meus medos. Eu decido que não vou parar até vencer. Naquele momento, algo mudou, não apenas nas palavras, mudou na postura, na respiração, na energia ao redor dele. Porque a mente humana responde intensamente à linguagem emocional. Quando você declara algo com convicção, você envia comandos diretos ao seu sistema nervoso. Muitas pessoas subestimam isso, acham que afirmações são apenas frases bonitas, mas quando repetidas com emoção e consistência, tornam-se instruções neurológicas que alteram comportamento e percepção. Expliquei também uma verdade essencial. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você decide. Desejo é fraco quando comparado à decisão. Desejo pede, decisão cria. Perguntei novamente: se você continuar exatamente como está hoje, onde estará daqui a 5 anos? Ele respondeu sem hesitar: no mesmo lugar, ou pior. Então fiz a pergunta que mudou completamente sua perspectiva. E se você decidir hoje, de forma absoluta, que sua vida será extraordinária? Seus olhos se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Era como se ele percebesse que sempre teve o poder, apenas nunca havia usado. Esse é o momento em que destinos são reescritos. Não há trombetas, não há aplausos, apenas uma decisão interna silenciosa que muda tudo. Antes de ir embora, pedi que ele repetisse diariamente: eu sou responsável pelo meu destino, eu decido agir, eu decido crescer, eu decido vencer. Porque a decisão não é um evento único, é um compromisso renovado todos os dias. E talvez a pergunta mais importante deste capítulo seja para você: você já decidiu ou ainda está esperando sentir segurança antes de agir? Porque segurança nunca vem antes da decisão. Ela nasce depois dela. Após a decisão, iniciou-se a fase mais delicada e ao mesmo tempo mais poderosa de toda a transformação humana: o desenvolvimento da fé. Ao longo dos anos em que estudei pessoas que saíram da pobreza para a prosperidade, da derrota para o sucesso, percebi um padrão inevitável. Todas elas possuíam algo em comum antes mesmo dos resultados aparecerem. Elas acreditavam, como frequentemente ensinava Napoleon Hill, a fé não é apenas um conceito espiritual ou religioso. Ela é uma força mental ativa, capaz de influenciar comportamento, percepção e persistência. A fé altera a forma como o cérebro interpreta a realidade. E quando a interpretação muda, as ações mudam. Quando as ações mudam, os resultados inevitavelmente mudam. O homem de quem venho falando retornou novamente, mas desta vez com um conflito interno evidente. Ele havia tomado uma decisão. Estava começando a agir. Porém, algo ainda o incomodava profundamente. Ele disse: eu quero acreditar que vou conseguir, mas uma parte de mim diz que não. Sorri, porque aquele conflito é universal. Toda pessoa que está saindo de uma mentalidade limitada enfrenta esse choque interno. É a antiga identidade tentando sobreviver enquanto a nova identidade tenta nascer. Expliquei a ele algo fundamental. A dúvida não significa que você é fraco. Significa apenas que sua fé ainda está em construção. A fé não surge pronta, ela é desenvolvida. Assim como músculos crescem com repetição, a fé cresce com evidências mentais repetidas.
Cada pequena vitória, cada ação cumprida, cada meta alcançada fortalece a crença interna de capacidade. Mas existe algo ainda mais poderoso: a fé antecipada, a capacidade de acreditar antes de ver. Perguntei a ele: "Você acredita que uma semente pode se tornar uma árvore?" Ele respondeu imediatamente: "Sim." Então perguntei: "Mesmo antes de ver a árvore?" Ele entendeu naquele instante. A fé funciona exatamente assim. Você planta ações hoje confiando em resultados que ainda não são visíveis. A maioria das pessoas abandona sonhos porque exige provas antes de acreditar. Pessoas extraordinárias acreditam antes das provas aparecerem. Existe uma lei mental silenciosa que governa o comportamento humano. Aquilo que você acredita profundamente tende a se tornar sua realidade. Não porque o universo seja mágico, mas porque a crença influencia decisões, persistência, coragem e percepção de oportunidades. Expliquei que o cérebro humano possui um mecanismo natural de confirmação. Quando você acredita que algo é possível, sua mente começa a procurar evidências que confirmem essa possibilidade. Quando acredita que algo é impossível, faz exatamente o oposto. Por isso, a fé não é irracional, ela é estratégica. Ele então me perguntou algo que muitas pessoas gostariam de perguntar: como eu aumento minha fé? Respondi com clareza absoluta: através da repetição emocional de pensamentos positivos, aliados à ação contínua. Afirmações sozinhas têm pouco poder. Ação sem crença gera ansiedade, mas afirmação plus emoção plus ação cria fé verdadeira. Pedi que ele começasse a repetir diariamente com intensidade: minha fé é maior que qualquer medo. Eu acredito no meu potencial. Eu acredito no meu futuro. No início, ele se sentia estranho. Parecia artificial. Mas isso é normal. A mente resiste ao novo até que o novo se torne familiar. Expliquei que toda grande conquista da humanidade começou como uma crença invisível na mente de alguém. Antes de existir no mundo físico, existiu como fé na mente humana. O avião, a eletricidade, empresas bilionárias, descobertas científicas. Tudo começou como algo que ninguém podia ver ainda. A fé é a visão do invisível. Mas também o alertei sobre algo importante: a fé seria testada. Sempre é. Haveria dias de frustração, momentos de dúvida, obstáculos inesperados, pessoas negativas tentando convencê-lo a desistir, resultados demorando mais do que o esperado. Esses momentos não são sinais de fracasso, são provas de fortalecimento. Perguntei então: você acredita em si mesmo quando ninguém acredita? Ele demorou alguns segundos e respondeu: estou começando a acreditar. Isso foi suficiente, porque a fé não precisa começar gigante, precisa apenas começar. Expliquei outra verdade que aprendi observando vencedores: coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. E a fé cresce exatamente nesses momentos, quando você age mesmo sem garantia. Antes de ir embora, ele disse algo que me marcou profundamente. Pela primeira vez na vida, sinto que algo pode dar certo para mim. Respondi com convicção: não é algo, é você. Porque a maior transformação não estava acontecendo nas circunstâncias externas, estava acontecendo dentro dele. E quando a fé interna cresce, o mundo externo inevitavelmente acompanha. Talvez agora exista uma pergunta importante para você. Você está esperando provas para acreditar, ou está disposto a acreditar primeiro? Porque tudo o que você deseja pode exigir apenas uma coisa antes de se tornar real: uma fé inabalável em si mesmo. Com o passar das semanas, comecei a perceber mudanças claras naquele homem. Sua postura estava diferente. Sua forma de falar carregava mais convicção.
e até mesmo sua energia parecia mais direcionada. No entanto, ainda existia um fator decisivo que precisava ser compreendido profundamente para que a transformação se tornasse permanente: o poder dos pensamentos repetidos. Ao longo de minha trajetória estudando o sucesso humano, observei algo que poucos compreendem com clareza. A mente humana não é moldada por pensamentos ocasionais, mas por pensamentos dominantes. Como ensinava Napoleon Hill, aquilo que você repete internamente com emoção suficiente acaba se tornando programação mental. Expliquei a ele que a mente funciona como um terreno fértil. Não importa o que você planta, positivo ou negativo, ela fará crescer. O problema é que a maioria das pessoas permite que pensamentos de medo, escassez e dúvida sejam repetidos diariamente sem perceber. E a repetição cria crença. Perguntei algo simples: o que você costuma dizer para si mesmo quando enfrenta dificuldades? Ele respondeu: eu penso que vai dar errado, que talvez eu não consiga. Essa resposta revelou exatamente o que precisava ser trabalhado. Não eram as circunstâncias externas que estavam limitando seu progresso, mas o padrão interno de pensamento repetitivo. Expliquei então uma verdade transformadora. Pensamentos são sementes. Repetição é água. Emoção é fertilizante. Se você repete pensamentos negativos com emoção, cria uma realidade negativa. Se repete pensamentos positivos com emoção, cria uma realidade positiva. A mente não julga, apenas executa. Muitas pessoas acreditam que resultados aparecem primeiro e confiança depois. Mas o processo real é o inverso. Primeiro você constrói pensamentos dominantes positivos. Depois, os resultados começam a aparecer como consequência. Ele me perguntou: mas como posso controlar meus pensamentos se eles surgem automaticamente? Respondi com clareza: você não controla o primeiro pensamento que surge, mas controla quais pensamentos decide alimentar. Existe sempre um intervalo entre o pensamento inicial e a reação emocional. Nesse intervalo mora o poder da escolha. Quando você substitui conscientemente um pensamento negativo por um pensamento fortalecido, está literalmente reprogramando seu cérebro. Expliquei também que o cérebro humano cria caminhos neurais baseados na repetição. Quanto mais um pensamento é repetido, mais automático ele se torna. É por isso que pessoas pessimistas continuam pessimistas e pessoas confiantes continuam confiantes. Ambas estão apenas reforçando padrões mentais. Pedi então que ele começasse a praticar algo disciplinado: vigilância mental. Sempre que percebesse um pensamento limitante, deveria substituí-lo imediatamente por uma afirmação fortalecedora. Por exemplo, pensamento automático: eu não consigo. Substituição consciente: estou aprendendo, estou evoluindo, vou conseguir. Pensamento automático: isso é difícil demais. Substituição: desafios me tornam mais forte. No início, parecia artificial para ele. Mas expliquei que tudo que é novo parece artificial até se tornar natural. A repetição transforma o estranho em familiar. Também compartilhei outra observação importante: o ambiente influencia pensamentos. As pessoas ao redor influenciam pensamentos. As informações consumidas influenciam pensamentos. Se alguém passa horas ouvindo notícias negativas, reclamações e críticas, naturalmente, seus pensamentos dominantes serão negativos. Por outro lado, quando alguém alimenta a mente com conhecimento, inspiração e metas claras, os pensamentos dominantes se tornam construtivos. Perguntei: você percebe quanto tempo passa alimentando sua mente com coisas que fortalecem seu futuro? Ele ficou em silêncio. Esse silêncio era revelador. A maioria das pessoas é cuidadosa com a alimentação física, mas negligente com a alimentação mental.
Porém, a mente determina decisões que impactam toda a vida. Expliquei que grandes vencedores possuem um hábito invisível, repetição intencional de pensamentos alinhados com seus objetivos. Eles visualizam metas, repetem afirmações, imaginam conquistas e mantêm foco mental constante. Não é coincidência, é treinamento. Pedi então que ele repetisse diariamente com emoção. Eu alimento minha mente com pensamentos de sucesso. Minha mente trabalha a meu favor. Eu estou construindo minha vitória. Com o tempo, comecei a observar algo extraordinário. Ele começou a notar oportunidades que antes ignorava. Começou a agir com mais iniciativa. Pequenos resultados surgiram. Não gigantes, mas suficientes para fortalecer ainda mais sua crença. Isso confirma uma lei mental poderosa. Quando você muda seus pensamentos dominantes, muda sua percepção. Quando muda sua percepção, muda suas decisões. Quando muda suas decisões, muda sua vida. Antes de se despedir naquele dia, ele disse algo que mostrou claramente sua evolução. Percebi que o maior inimigo estava dentro da minha própria mente. Respondi, e o maior aliado também está. Porque a mente humana pode ser prisão ou pode ser liberdade, dependendo de como é treinada. Agora, existe uma pergunta importante para você. Quais pensamentos você tem repetido todos os dias, que estão criando exatamente a vida que você vive hoje? Porque a repetição silenciosa dentro da sua mente pode estar moldando seu futuro neste exato momento. Até aquele ponto, a transformação interna estava em pleno andamento. A consciência havia despertado, uma decisão havia sido tomada, a fé começava a se fortalecer e os pensamentos dominantes estavam sendo reprogramados. No entanto, existia ainda um elemento sem o qual nenhum progresso real poderia acontecer: a ação. Ao longo de décadas, observando pessoas que alcançaram riqueza, influência e realização pessoal, compreendi uma verdade que muitos evitam aceitar. Como ensinava Napoleon Hill, o pensamento é o ponto de partida, mas a ação é o mecanismo de materialização. Sem ação, até a mente mais poderosa permanece apenas no campo das possibilidades. Quando o encontrei novamente, percebi um conflito diferente. Ele estava motivado, estava acreditando mais em si mesmo, mas havia algo que o mantinha em um estado de espera. Perguntei diretamente, o que você fez esta semana em direção ao seu objetivo? Ele hesitou. Disse que havia pensado muito, planejado, pesquisado, mas executado pouco. Esse é um padrão extremamente comum. A mente começa a mudar, mas o comportamento ainda está preso ao antigo hábito de procrastinação. Expliquei então algo que pode parecer simples, mas é profundamente transformador. A ação cria clareza, a inação cria dúvida. Muitas pessoas acreditam que precisam sentir confiança total antes de agir. Isso é um erro. A confiança não vem antes da ação. Ela nasce depois da ação. Perguntei, você acha que alguém aprende a nadar estudando fora da piscina? Ele sorriu e respondeu que não. Então expliquei. A vida funciona da mesma maneira. Você aprende fazendo. O medo que sentimos antes de agir quase sempre é maior do que o medo real durante a ação. O cérebro humano tende a exagerar riscos quando estamos parados. Mas quando começamos a agir, percebemos que a maioria dos obstáculos era menor do que imaginávamos. Existe uma lei psicológica poderosa. Movimento gera motivação. Não é motivação que gera movimento. É movimento que gera motivação. Quando você começa, mesmo sem vontade, seu cérebro libera energia, foco e sensação de progresso. Esse progresso cria entusiasmo, e o entusiasmo reforça a continuidade. Expliquei também que ação não significa passos gigantes, significa passos consistentes. Pequenos avanços diários superam grandes intenções ocasionais. Perguntei novamente,
Qual é a menor ação que você pode tomar hoje que te aproxima do seu objetivo? Ele respondeu com algo simples: fazer uma ligação importante que vinha adiando há semanas. Disse a ele: então faça hoje, não amanhã, hoje. Porque existe uma diferença brutal entre pessoas comuns e pessoas extraordinárias: a velocidade de execução. Pessoas comuns pensam e adiam. Pessoas extraordinárias pensam e agem. A procrastinação não é preguiça. Muitas vezes é medo disfarçado, medo de errar, medo de julgamento, medo de fracassar. Mas existe uma verdade libertadora: erro em movimento é aprendizado. Perfeição na inação é estagnação. Também expliquei que cada ação realizada envia um sinal poderoso ao cérebro: eu sou alguém que age. Com o tempo, essa identidade se fortalece. A pessoa deixa de se ver como alguém inseguro e passa a se ver como alguém que executa. Identidade é construída por comportamento repetido. Se você age diariamente, torna-se uma pessoa de ação. Se adia diariamente, torna-se uma pessoa de desculpas. Ele então fez algo que marcou um ponto de virada. Pegou o telefone ali mesmo e realizou a ligação que vinha evitando. Não foi perfeita, não saiu exatamente como ele queria, mas algo muito mais importante aconteceu. Ele quebrou a barreira da inércia. Seus olhos mostravam surpresa. Ele disse: não foi tão difícil quanto eu imaginava. Respondi: quase nunca é. Esse momento pode parecer pequeno, mas psicologicamente é gigantesco. Quando alguém prova para si mesmo que consegue agir apesar do medo, uma nova identidade começa a nascer. Expliquei então outra lei fundamental: a ação elimina a ansiedade. Ansiedade cresce na antecipação, diminui na execução. Quanto mais você adia, maior o peso emocional. Quanto mais você age, mais leve se sente. Pedi que ele começasse a repetir diariamente: eu ajo agora, eu avanço agora, eu construo o meu futuro agora. Com o tempo, os resultados começaram a aparecer. Pequenas oportunidades, contatos novos, melhorias financeiras modestas. Nada extraordinário ainda, mas suficiente para provar que o movimento estava criando mudanças reais. Porque existe uma verdade inevitável: o mundo recompensa quem se move. Antes de nos despedirmos, fiz uma pergunta que também deixo para você: quantas oportunidades você já perdeu? Não por falta de capacidade, mas por falta de ação imediata. Talvez o passo que muda sua vida não seja gigantesco. Talvez seja apenas o próximo, mas ele precisa ser dado. Conforme o progresso daquele homem avançava, uma nova etapa inevitável surgiu: o confronto direto com o medo. Até então, ele havia experimentado crescimento interno, pequenas vitórias e avanços práticos. No entanto, existe um ponto na jornada de qualquer pessoa em que o desafio deixa de ser apenas externo e se torna profundamente interno. É o momento em que ninguém pode ajudar, ninguém pode decidir, ninguém pode agir por você. Como observei repetidamente ao estudar histórias de superação, assim como ensinava Napoleon Hill, o medo é a última barreira antes do crescimento significativo. Ele aparece exatamente quando você está prestes a sair do nível comum para um nível extraordinário. Quando nos encontramos naquela semana, percebi imediatamente que algo estava diferente. Havia tensão em sua expressão. Ele parecia inquieto. Perguntei: o que está acontecendo? Ele respondeu com sinceridade: estou com medo de dar o próximo passo, medo de falhar, medo de perder o pouco que já conquistei. Essa confissão era extremamente importante, porque muitas pessoas escondem o medo atrás de desculpas racionais. Ele, ao contrário, estava encarando o sentimento de frente. Expliquei que o medo não é um inimigo, é um sinal, um indicador de que você está entrando em território desconhecido. O cérebro humano foi programado para buscar segurança,
não crescimento. Sempre que você tenta evoluir, o sistema de proteção interno ativa alertas emocionais. Mas existe uma verdade poderosa. Crescimento e conforto não coexistem. Se você permanece confortável, permanece no mesmo nível. Se decide crescer, inevitavelmente enfrentará desconforto. Perguntei a ele algo que mudou completamente a perspectiva. Qual é o pior cenário realista que pode acontecer? Ele pensou. E percebeu que o pior cenário não era tão devastador quanto sua mente estava imaginando. O medo havia ampliado riscos de forma desproporcional. Isso é comum. O cérebro humano tende a exagerar ameaças quando não possui experiência suficiente em determinada situação. Expliquei então que coragem não significa ausência de medo. Coragem é ação apesar do medo. Todos os grandes vencedores que estudei sentiram medo. A diferença é que eles não permitiram que o medo tomasse decisões por eles. Existe um momento específico na jornada em que você precisa caminhar sozinho. Amigos podem apoiar, mentores podem orientar, familiares podem incentivar, mas a decisão final sempre será individual. É nesse momento que a identidade verdadeira é revelada. Ele então me contou que havia uma oportunidade importante diante dele, algo que poderia mudar sua situação financeira, mas exigia risco, exposição e responsabilidade maior do que ele já havia assumido antes. Perguntei, o que sua intuição diz? Ele respondeu, que eu devo tentar, mas estou assustado. Sorri e disse, então você está exatamente no lugar certo, porque medo e oportunidade frequentemente aparecem juntos. Quando algo não possui risco emocional, normalmente também não possui grande recompensa. Expliquei outra verdade essencial. O medo diminui depois da ação, nunca antes. Esperar o medo desaparecer para agir é um erro. O medo desaparece porque você age. Também compartilhei uma observação que aprendi ao longo dos anos. A mente cria cenários negativos com facilidade, mas raramente cria cenários positivos com a mesma intensidade. Por isso é necessário direcionar conscientemente a imaginação. Pedi que ele visualizasse não apenas o fracasso possível, mas também o sucesso possível. Como seria sua vida se desse certo? Como se sentiria? O que mudaria? Seus olhos começaram a brilhar. A emoção mudou. A imaginação, quando direcionada positivamente, fortalece a coragem. Ele então disse algo que marcou aquele momento. Percebi que tenho mais medo de continuar igual do que de tentar. Essa frase revelou o crescimento verdadeiro. Porque chega um ponto em que a dor de permanecer no mesmo lugar se torna maior do que o medo de mudar. Expliquei que esse é o ponto de virada psicológico que precede grandes conquistas. Antes de ir embora, pedi que ele fizesse algo simples, mas profundo. Olhar-se no espelho todas as manhãs e repetir com convicção: eu sou maior que meus medos. O medo não controla minha vida. Eu ajo apesar do medo. Nos dias seguintes, ele enfrentou situações difíceis. Momentos de dúvida surgiram. Houve noites de incerteza, mas algo fundamental havia mudado. Ele não estava mais fugindo, estava avançando. Porque a força mental não se prova na ausência de desafios. Ela se prova quando você continua mesmo com o coração acelerado. Agora existe uma pergunta importante para você. Se o medo desaparecesse completamente, o que você faria diferente na sua vida hoje? Talvez a resposta revele exatamente o caminho que você deve seguir. Depois que ele atravessou aquela fase de confronto com o medo, algo começou a acontecer que muitas pessoas descrevem como coincidência, sorte ou destino. No entanto, ao longo de anos, estudando histórias de sucesso e desenvolvimento pessoal, percebi que existe um padrão psicológico e energético muito claro por trás desses acontecimentos. Como frequentemente ensinava Napoleon Hill, a mente humana funciona como um ímã.
Ela atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades compatíveis com seus pensamentos dominantes. Quando nos encontramos novamente, ele estava visivelmente animado. Havia uma energia nova em sua voz. Ele disse: "Coisas estranhas estão acontecendo. Oportunidades que antes não apareciam estão surgindo. Pessoas estão me oferecendo ajuda. Parece que tudo está começando a se encaixar." Eu sorri, porque aquilo não era estranho para mim. Era previsível. Expliquei que o que ele estava experimentando era resultado direto da mudança interna que vinha construindo. Sua mentalidade havia saído de escassez para possibilidade. Seu comportamento havia saído de hesitação para ação. Sua postura havia saído de insegurança para confiança crescente. Quando a mente muda, a percepção muda. E quando a percepção muda, você começa a notar oportunidades que sempre existiram, mas que antes passavam despercebidas. Existe um princípio importante. O cérebro humano filtra informações baseado no que considera relevante. Se alguém acredita que não existem oportunidades, o cérebro ignora sinais de oportunidade. Se alguém acredita que oportunidades existem, o cérebro começa a identificá-las com facilidade. Não é magia, é foco mental. Mas existe também outro componente mais profundo: a energia emocional. Pessoas confiantes transmitem sinais não verbais que influenciam como são percebidas pelos outros. Tom de voz, postura, olhar, decisões rápidas. Tudo comunica segurança. E segurança atrai colaboração, confiança e abertura de portas. Expliquei a ele que a chamada lei da atração não é apenas um conceito místico. Ela possui bases psicológicas claras. Pensamentos dominantes influenciam emoções. Emoções influenciam comportamento. Comportamento influencia resultados e interações sociais. Resultados reforçam crenças internas. Esse ciclo cria a sensação de que o universo está conspirando a favor, quando, na verdade, sua mente e suas ações estão alinhadas com seus objetivos. Perguntei: "O que você mudou nos últimos meses?" Ele respondeu: "Comecei a acreditar que é possível. Comecei a agir. Comecei a me ver diferente." Exatamente, a identidade interna havia mudado. E o mundo externo estava respondendo. Também o alertei sobre algo importante. Esse processo precisa ser mantido. A mente pode voltar ao padrão antigo se a vigilância mental diminuir. Por isso, disciplina mental é essencial. Expliquei que pessoas bem-sucedidas mantêm foco constante em seus objetivos. Elas visualizam resultados, repetem afirmações, mantêm emoções positivas dominantes e continuam agindo mesmo quando surgem dificuldades. Pedi que ele começasse a repetir diariamente: "O universo conspira a meu favor. Eu atraio oportunidades. Eu reconheço e aproveito cada chance que surge." Mas enfatizei algo crucial: atração sem ação não produz resultados. Pensar positivo sem agir é apenas fantasia. Pensamento positivo aliado à ação persistente cria resultados reais. Ele então compartilhou algo marcante. Disse que havia recebido uma proposta inesperada relacionada ao trabalho que vinha desenvolvendo. Não era ainda o sucesso definitivo, mas era um avanço significativo. Perguntei: "Você teria percebido essa oportunidade 6 meses atrás?" Ele respondeu imediatamente: "Não, eu teria achado que não era para mim." Essa resposta revelou tudo. A oportunidade talvez sempre existisse. O que mudou foi ele. Existe uma frase que compartilhei com ele naquele dia: "As oportunidades não aparecem apenas quando você está pronto. Elas sempre existiram. Você é que se torna capaz de enxergá-las." A confiança crescente também estava alterando a forma como outras pessoas reagiam a ele. Pessoas confiantes recebem mais apoio porque transmitem segurança.
Isso cria uma rede de colaboração que acelera o progresso. Expliquei que sucesso raramente é resultado de esforço isolado, é resultado de alinhamento interno que gera conexões externas. Antes de nos despedirmos, ele disse algo que demonstrava profunda mudança. Pela primeira vez, sinto que a vida está do meu lado. Respondi, a vida sempre esteve, agora você está do lado dela. Porque quando pensamentos, emoções e ações entram em harmonia, a sensação é exatamente essa, como se o universo estivesse abrindo caminhos. Agora permita-me fazer uma pergunta importante para você. Você está focando mais nos obstáculos ou nas oportunidades? Porque aquilo que domina sua atenção tende a dominar sua realidade. E talvez, neste exato momento, oportunidades estejam ao seu redor, esperando apenas que sua mente esteja preparada para reconhecê-las. Depois de compreender e aplicar a lei da atração em movimento, o homem começou a notar algo inevitável. A vida ainda apresentava obstáculos. Nem todas as oportunidades eram fáceis, nem todos os resultados correspondiam às expectativas imediatas. Mas é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste, e é também onde a verdadeira transformação acontece. Como sempre enfatizava Napoleon Hill, a dor, a dificuldade e a adversidade não são punições, são ferramentas poderosas para criar força interior e caráter indestrutível. Quando nos encontramos naquela semana, percebi um certo peso em seus ombros. Ele parecia frustrado com alguns resultados que não haviam surgido. Perguntei, o que está acontecendo? Ele respondeu, algumas coisas não deram certo. Sinto que estou retrocedendo. Sorri porque reconheci imediatamente um momento clássico na jornada de qualquer vencedor. A diferença entre quem vence e quem desiste não está na ausência de falhas ou dificuldades, mas na capacidade de transformar essas experiências em combustível para crescer. Expliquei, fracasso não é o oposto de sucesso, é parte do sucesso. Cada obstáculo, cada contratempo, cada dor, carrega dentro de si uma lição que você ainda não assimilou. Perguntei, você já tentou olhar suas dificuldades como professores? Ele hesitou. Era difícil no início. A dor emocional tende a cegar. Mas quando observamos com atenção, cada dificuldade revela ensinamentos valiosos sobre disciplina, paciência, estratégia, autocontrole e percepção. Compartilhei uma história que ele precisava ouvir. Muitos dos homens e mulheres mais ricos e influentes do mundo enfrentaram fracassos que teriam destruído qualquer pessoa comum. Mas eles usaram cada experiência como degrau, cada perda como lição, cada crítica como alerta. É isso que transforma dor em poder. Pedi que ele refletisse sobre suas próprias experiências recentes. Pequenas derrotas, pequenos erros, cada um deles podia ser analisado, compreendido e convertido em aprendizado. A mente humana, quando treinada para observar e extrair valor, transforma a adversidade em alavanca. Expliquei que a resiliência não é inata, ela é construída. Cada vez que você enfrenta algo difícil sem se render, está fortalecendo um músculo mental que se tornará inquebrável. Esse músculo é o que distingue vencedores silenciosos daqueles que falham e reclamam. Então, propus um exercício. Cada vez que sentir frustração ou dor, pergunte a si mesmo: o que esta situação está tentando me ensinar? Como posso usar isso a meu favor? Ele começou tímido, mas logo começou a perceber padrões. Situações que antes pareciam azar ou injustiça começaram a se transformar em alertas estratégicos, oportunidades de melhoria e ajustes para o futuro. Expliquei que a dor não é apenas inevitável, ela é necessária. É como o fogo que purifica o metal. Sem o calor, o metal permanece mole. Com o calor, ele se torna forte, resistente e valioso. Também compartilhei uma verdade essencial.
Cada dificuldade que você supera mentalmente aumenta sua capacidade de lidar com desafios maiores no futuro. É uma progressão acumulativa. Ele então disse algo que marcou aquele encontro. Percebo agora que muitas das coisas que me frustravam me prepararam para o que estou conquistando. Essa percepção é transformadora, porque quando você começa a enxergar dor como preparação, não como punição, seu relacionamento com o desafio muda completamente. Ele deixa de paralisar e passa a impulsionar. Pedi que ele adotasse uma afirmação diária, profunda e poderosa. Minhas dificuldades me fortalecem. Cada obstáculo me prepara para algo maior. Eu transformo dor em poder. A prática constante dessa mentalidade começa a moldar uma percepção interna que altera comportamento, decisões e resultados. A dor ainda existe, mas sua influência negativa desaparece. Ela se torna combustível, não prisão. Antes de nos despedirmos, olhei para ele e disse: você não vai controlar tudo o que acontece fora de você, mas pode controlar como reage, e a reação correta transforma sofrimento em vitória. E então perguntei: você está disposto a usar cada desafio, cada dificuldade e cada dor para se tornar mais forte do que jamais imaginou ser? A resposta a essa pergunta define se alguém permanecerá limitado ou se elevará ao nível que sua mente e coração realmente permitem. Porque o verdadeiro poder humano se revela quando transformamos dor em força, medo em ação e obstáculos em degraus para a grandeza. Com todas as etapas anteriores, consciência, decisão, fé, pensamento, ação, coragem diante do medo e transformação da dor, ele estava finalmente começando a compreender uma verdade que muitos ignoram. A verdadeira riqueza começa dentro da mente e do espírito antes de se manifestar externamente. Como ensinava Napoleon Hill, riqueza não é apenas dinheiro, posses ou títulos. É uma expressão do estado interno de abundância, confiança e propósito. Quando nos encontramos naquele dia, ele parecia inquieto, como se algo ainda não estivesse completamente claro. Perguntei: você se sente próspero agora? Ele hesitou. Respondeu: não totalmente. Ainda me sinto limitado em alguns aspectos. Isso é normal. Muitas pessoas acreditam que riqueza externa define prosperidade, mas isso é o inverso da realidade. Riqueza externa é consequência da riqueza interna. Aquilo que você sente, acredita e visualiza em seu interior, inevitavelmente se manifesta em sua vida. Expliquei que uma mente próspera vê oportunidades em vez de obstáculos, soluções em vez de problemas, abundância em vez de escassez. Essa mentalidade cria comportamentos alinhados com resultados prósperos. Perguntei: como você se enxerga quando pensa em riqueza? Ele respondeu: eu ainda penso que preciso lutar muito, que talvez nunca seja suficiente. Sorri. Isso era exatamente o que precisava ouvir para trabalhar com ele. Expliquei que a escassez é um estado mental. A abundância é também um estado mental. Não adianta trabalhar duro se a mente continua limitada. É como tentar encher um copo furado. Primeiro, você precisa vedar os vazios internos. Compartilhei com ele uma prática poderosa. Todos os dias, reserve alguns minutos para se imaginar vivendo em abundância. Não apenas financeira, mas em paz, em realizações, em relacionamentos, em saúde. Sinta isso de forma intensa, como se já fosse real. Essa visualização fortalece os caminhos neurais da mente e prepara o cérebro para agir em direção a essas experiências. Ele começou a repetir com emoção: eu sou abundante, eu sou merecedor, eu sou próspero. Cada repetição consolidava uma identidade interna que estava em harmonia com seus desejos externos. Também expliquei que muitas pessoas lutam financeiramente não por falta de habilidade, mas por crenças limitantes.
Elas acreditam que riqueza é difícil, injusta ou apenas para outros. A mente humana tende a materializar essas crenças. Perguntei: você acredita que merece prosperar? Ele respondeu hesitante, mas com honestidade: estou começando a acreditar que sim. Esse início é fundamental. Antes de conquistar externamente, você precisa conquistar internamente. Sem uma visão clara de prosperidade interna, todo o esforço externo será instável. Expliquei que grandes empreendedores e líderes mundiais mantêm uma rotina invisível. Cultivam constantemente pensamentos e sentimentos de abundância. Isso os mantém alinhados com oportunidades e os ajuda a tomar decisões ousadas e estratégicas. Também alertei: prosperidade não significa ausência de desafios. Significa capacidade de lidar com eles de forma criativa e confiante. Pessoas prósperas não evitam problemas, elas os transformam em oportunidades de crescimento. Pedi que ele continuasse diariamente. Minha mente está alinhada com a abundância. Eu reconheço oportunidades que me cercam. Eu sou digno de riqueza e sucesso. A cada repetição, percebia-se um avanço sutil, mas consistente. Ele começou a agir com mais confiança em negociações, buscar soluções antes de reclamar de problemas e aceitar desafios que antes pareceriam intimidantes. Antes de se despedir, ele me olhou e disse: agora entendo que tudo começa de dentro. E eu confirmei: exatamente. A riqueza que você busca no mundo exterior é apenas o reflexo do que já existe em você. Permita-me deixar uma pergunta final, que é crucial para quem deseja prosperar de verdade. Você se vê como alguém destinado à abundância? Ou ainda se percebe limitado pelas circunstâncias externas? Porque a visão interna determina a realidade externa, e a riqueza verdadeira começa com o que você acredita, sente e cultiva em sua mente e espírito. Chegamos ao último capítulo desta jornada, mas não ao fim da transformação. Na verdade, este é apenas o ponto de partida de uma nova vida. Depois de passar por cada etapa, despertar da consciência, decisão firme, fé inabalável, pensamentos dominantes, ação constante, coragem diante do medo, aprendizado com a dor e a visão da riqueza interna, ele estava pronto para algo que poucos alcançam: tornar-se a própria força criadora de sua realidade. Quando nos encontramos naquele dia, pude perceber em seus olhos uma mistura de incredulidade e convicção. Era o olhar de alguém que já havia vencido batalhas internas, mas que ainda se preparava para enfrentar o mundo com uma nova identidade. Perguntei: como você se sente agora? Ele respirou fundo e respondeu: é estranho, mas sinto que não sou mais a mesma pessoa. Sinto que posso enfrentar qualquer desafio. Exatamente. Esse é o efeito de uma mente reprogramada, de uma consciência transformada e de uma identidade que reconhece seu próprio poder. Expliquei que existe uma diferença fundamental entre pessoas que sonham e pessoas que realizam. Os sonhadores aguardam que a vida aconteça. Os realizadores fazem a vida acontecer. E a grande maioria das pessoas nunca compreende isso, porque permanece refém de velhos hábitos, medos e crenças limitantes. Perguntei: você sente que ainda depende de algo externo para ter sucesso? Ele respondeu: não, sinto que agora tudo depende de mim. E ali estava a verdade que muda tudo. Quando você entende que sua mente é o centro de criação da sua vida, que suas ações, fé e decisões determinam sua trajetória, você deixa de ser refém de circunstâncias externas. Compartilhei com ele um princípio que ensinei em meus estudos. O mundo externo é apenas um reflexo da sua realidade interna. Se você domina sua mente, domina sua vida. Agora ele podia ver claramente a relação entre cada passo que havia dado e os resultados que estava começando a obter.
Cada hábito novo, cada pensamento repetido, cada ação tomada, cada medo enfrentado havia se acumulado para criar esta nova versão dele mesmo. Perguntei: se hoje fosse o dia que define o resto da sua vida, você estaria pronto? Ele hesitou, respirou fundo e respondeu: sim, porque agora sei que posso continuar evoluindo, independentemente do que aconteça. Isso é a essência da verdadeira grandeza. Não é o fim de uma jornada que define alguém. É a capacidade de continuar, de criar, de agir, de acreditar e de se transformar constantemente. Também enfatizei que a nova realidade não é estática, ela é dinâmica. E a pessoa que compreende isso se torna indestrutível. Obstáculos se tornam oportunidades. Medo se torna combustível. Dor se torna aprendizado. Desafios se tornam degraus para o sucesso. Pedi que ele afirmasse em voz alta, com toda a convicção que possuía: minha mente é ilimitada. Meu destino é grandioso. Nada vai me deter. Ele repetiu. A energia ao seu redor mudou. Havia algo tangível naquela afirmação. A crença em si mesmo havia se tornado ação, comportamento e resultado. Então, disse algo que mostra a transformação completa. Agora não estou mais tentando vencer. Eu sou alguém que vence. Exatamente. A transformação não é apenas sobre o que você faz. É sobre quem você se torna. Quando você se torna alguém que vence, não há forças externas que possam impedir seu progresso. O mundo pode lançar desafios, mas você responde com força, clareza e determinação. Antes de nos despedirmos, deixei uma última pergunta para ele e para todos que buscam evolução verdadeira. Você está vivendo ou apenas existindo? Essa pergunta simples é capaz de despertar a consciência de qualquer pessoa, porque viver plenamente significa assumir o controle, criar intencionalmente, agir com propósito, cultivar fé e transformar cada experiência em aprendizado e crescimento. E, finalmente, deixo uma afirmação que resume toda a jornada. Minha mente é ilimitada. Meu coração é corajoso. Minha vida é minha criação. Nada poderá me deter. Com isso, termina esta história, mas a jornada real continua. Cada um que lê, que escuta, que aplica estas lições tem a oportunidade de reescrever sua própria história, transformando pensamentos em ação, ação em resultados e resultados em uma vida extraordinária. E assim, chegamos ao fim desta jornada, mas apenas no papel, porque a verdadeira transformação começa quando você decide agir. Lembre-se, sua mente é ilimitada, seu destino é grandioso e nada pode detê-lo se você acreditar, decidir e agir com fé inabalável. Se estas palavras tocaram você, se acenderam aquela chama interior que há muito estava adormecida, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Inscreva-se agora no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários qual foi a parte que mais mexeu com você. Porque quando você compartilha sua própria história, fortalece não apenas a sua fé, mas a fé de todos que estão ao seu redor. Cada comentário é uma semente de inspiração. Cada like, uma afirmação de que você está pronto para crescer. Cada inscrição, um passo consciente para um futuro extraordinário. E nunca se esqueça, o universo conspira a favor de quem decide viver plenamente. Então levante-se, enfrente seus medos, transforme cada desafio em aprendizado e lembre-se, a força da sua mente pode superar todas as limitações. Agora, vá e crie sua própria história de grandeza. O mundo está esperando por você.